Há um novo tempo do Senhor para nós, um entendimento novo. Teremos dias de festa nessa igreja e o teu coração vai incendiar. Que seja remido o tempo, até chuvado eterno sobre cada um. A fagulha que há no coração aqui, Senhor, a tua Torá sobre cada um, vai incendeia. Traz sonhos, traz visões. Os teus dons manifestem-se de acordo com a tua Torá, conforme aquilo que o Senhor predisse, conforme aquilo que o Senhor decretou. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos, ó Deus, ver um novo tempo sobre a tua igreja, não pautado mais em teologias, invenções, pensamentos filosóficos e humanos. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua Torá, porque o Senhor falou e vai cumprir. Parashá Pinhas, está lá em Números 25, 10 a 31, Haftará, 1 Reis, 18, 46, 19, 21, e Brit Hadashá, Lucas 23, de 1 a 24, 53. A Parashá Pinhas oferece uma profunda análise sobre o zelo, justiça e as consequências da inação diante da transgressão em Israel. Então, olha só, nós aprofundamos no Shabat as questões espirituais, o nível mais profundo a respeito dessa porção. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho aqui com a igreja sobre o entendimento do zelo que nós devemos ter pela Torá e pelas coisas do Eterno. O cenário de decadência, a armadilha de Bilã. Nós sabemos que numa paraxá anterior, Bilã, que é Balaão, tentou amaldiçoar o povo de Israel. E aí quando ele não consegue através daquilo, porque contra Israel não há encantamento, ou traduzindo no sentido original, quem está debaixo da Torá, não há influência do Mazal, que são os tronos malignos que tentam mudar a sorte e o teu destino. Então, foi isso que Bilã chegou e declarou. Então, nós que estamos debaixo de Torá, que estamos debaixo de Yeshua, nós não sofremos influência do Mazal, não há tronos malignos que prevaleçam contra nós, diga amém. Então, a partir disso, ele pega e faz uma semente que é muito específica, não uma semente do bem, mas uma semente maligna. E ele diz assim, ó, tem uma forma de amaldiçoar o povo de Israel. É colocando a promiscuidade no meio do povo. E foi o que aconteceu. Então, a narrativa começa após a frustrada tentativa de Bilã de amaldiçoar Israel. Astutamente, Bilã aconselha os moabitas a seduzirem os israelitas à idolatria e à imoralidade com mulheres moabitas e midianitas. Está lá em Números 31, 16. Essa estratégia bem sucedida leva à adoração de Baal Peor. É pior mesmo, é o Baal, o pior dos Baal. É o Baal na região geográfica de Peor. Então era um deus amonita, era um deus midianita. Baal quer dizer senhor, é o falso senhor. E isso é muito sério, meus irmãos. Porque toda adoração relacionada à idolatria, misturando com sexualidade, com fornicação, levanta um altar para esse tipo de influência maligna. E Israel caiu direitinho. Resultando em uma praga divina que ceifa 24 mil vidas. Sinal da ira de Deus contra a profanação da aliança. E o interessante é que já expliquei num curso sobre casamento, falando que Deus estipula a aliança dele no órgão reprodutor masculino. Uma aliança de sangue, onde tem que cortar o prepúcio. E vou falar assim, você que é adulto entende, a criança não precisa entender. Então, essa instituição moral, espiritual e de aliança de sangue sempre esteve relacionado à aliança do casal. Por isso que a Bíblia fala lá que Cristo e a igreja deve ser o relacionamento. Porque toda a espiritualidade está ligada também com a sexualidade. Então toda a profanação da sexualidade traz consequências de idolatria e de domínio de espíritos malignos, não apenas na vida da pessoa, como na sua família, na sua geração e no território. Um território de promiscuidade faz com que a terra prove desse tipo de domínio, desse falso senhor, fazendo com que gerações sejam interrompidas, mortes prematuras aconteçam, pobreza, escassez sejam estabelecidos no território.
toda promiscuidade envolve idolatria, ou toda idolatria envolve promiscuidade. E toda promiscuidade mexe, em primeiro lugar, nas suas finanças. A promiscuidade mexe nas finanças. Rouba a semente. Então, muita gente não leva a sério, não consegue entender o que está acontecendo. Mas por que não prospera? Porque há raiz de iniquidade moral na sua família. E algumas pessoas tentam esconder e colocar panos quentes nisso, em vez de trazer à luz e confessar. Tem que vir para a luz, confessar, se arrepender e mudar. O Eterno, através do sangue do seu Filho Yeshua, cobre todo o pecado. E nos purifica, diga amém. Mas tem que confessar, tem que agir e tem que andar em novidade de vida. No auge da praga, Zinri, um príncipe de Simeão, da tribo de Simeão, comete um ato de flagrante desafio. Ele traz publicamente Cosbe, uma princesa medianita. Olha só, dois príncipes, um príncipe de uma tribo e um príncipe de um povo estranho. Nobreza, não eram pessoas comuns. Uma princesa medianita e pratica um ato imoral diante de Moisés e dos líderes enlutados à porta da tenda da reunião. Depois de 24 mil mortes, o povo todo, porque morre e não evapora, né, meu irmão? A praga tomou conta e foi morrendo gente, 24 mil, com a realidade de Giruá, é mais do que 2 Giruás reunidas. Imagina 2 cidades de Giruá aqui no nosso contexto urbano, que tem 10 mil na cidade, o restante é no interior, espalhado aí perto de Santa Rosa e Santo Ângelo. Imagina todo o povo de Giruá 2 vezes morto e tendo que reunir por aí. Olha a cena terrível que Israel estava passando. E diante dessa situação, corpos, quando morrem, cheiram. E o povo tudo trabalhando uma luta nesse processo. Aí vem um homem que, debaixo do encantamento, debaixo da sedução, debaixo do espírito maligno que foi liberado por Bilã, é seduzido e faz relações na frente do tabernáculo. A situação foi tão aterradora que nenhum dos líderes soube o que fazer. Esse gesto não é apenas uma transgressão, mas uma afronta descarada à santidade divina e à Torá. A liderança chocada permanece paralisada, conforme Midrash Terumah descreve, e a angústia descreve a angústia de Moisés. Então eles não sabiam o que fazer, porque um coração enlutado, pessoas sofrendo, e 2 líderes profanando o santo. Pode colocar o próximo slide, já colocou, acho, né? Nesse vácuo de ação, Pinhas, filho de Eleazar, neto de Arão, reage imediatamente. A Torá relata que ele se levanta, pega uma lança e atravessa Zinri e Cosbe, cessando a praga. Isso está relatado lá em Números 25, 7 e 8. O ato de Pinhas não foi vingança, mas um reflexo de Quiná, um zelo divino e ardente pela honra do Eterno. O Zohar vê isso como uma manifestação da justiça divina, que se chama Din, enquanto o Midrash Rabbah afirma que Pinhas agiu com a halachá em mente, a lei total, justificando sua ação pela emergência e pela glória de Deus. Na hora que todo mundo se cala, e diante disso, já está um cenário de morte pela transgressão, porque vários tiveram atos de promiscuidade, se envolveram com as mulheres moabitas e midianitas, por indicação de Bilã, deu certo. A sensualidade corrompe, a sexualidade destrói fora do altar. Então, não brinca com isso. Na igreja contemporânea, nós estamos tudo com o discurso do nada a ver, tá tudo bem, deixa assim. Eu prefiro que os meus filhos façam relação dentro da minha casa do que fora por aí com quem eu não conheço e que eu não possa cuidar. Isso é do inferno. Destrói geração, destrói tua casa, destrói o território, macula o santo, profana a vida de Deus, removendo da sua casa e da sua geração. Isso não é brincadeira. E o fato de você ter incorrido nisso em algum período da sua vida não traz aqui uma palavra de julgamento, se houver arrependimento e techuvá. Senão, cuidado,
porque ainda paira sobre a sua casa um espírito de maldade e de destruição. Então, o que acontece aqui? O zelo de um homem. A recompensa divina, Brit Shalom e Kehunat Olam. A resposta divina ao ato de Pinhas é imediata e grandiosa. Deus concede-lhe a Brit Shalom, aliança de paz, pois ele restaurou a integridade e o equilíbrio ao deter a praga, e o Kehunat Olam, sacerdócio perpétuo, garantindo a continuidade de sua linhagem sacerdotal, que está em Números 25, 11 a 13. Essa paz significa a restauração da aliança, e a tradição rabínica conecta a Pinhas ao profeta Elias, conhecido por seu zelo e o papel na futura paz messiânica. Então, olha só, na hora que todo mundo fica estagnado por um ato de perversidade e profanação, esse homem se levanta com uma lança e atravessa os dois e mata na frente do altar. Esse não é um incentivo à violência, mas é um incentivo ao zelo e da justiça divina. A lança simboliza a retidão. A retidão do Eterno atravessa os corpos daqueles que profanavam, sem temor. A santidade do Eterno em frente do povo. Queridos, se não tivesse ouvido esse zelo, se não tivesse havido essa ação de Pinhas, todo Israel, após uma morte terrível e uma profanação agora de dois líderes do povo, e ficasse tudo isso no obscuro, sem uma reação, entenderia, baixaria ainda mais o nível de conexão do povo. Porque as tendas estavam profanadas. O que eles tentaram fazer agora? Profanar o altar. As casas já estavam profanadas e com juízo, 24 mil mortos. Agora a tentativa era profanar a tenda da congregação, o lugar santo. Queridos, aprenda algo, por mais que na nossa sociedade, tendas, as casas, a sociedade esteja profanado, nós precisamos ter o mesmo espírito de Pinhas e não permitir que a profanação suba no altar. Diga amém. Mas o detalhe é que temos permitido. A falta de zelo pela Torá tem trazido sobre a igreja de Yeshua profanação. Porque não precisa ter atos públicos de relações. Os atos ocultos de permissividade, promiscuidade, têm ferido a igreja do Eterno de uma forma terrível. E por que não há uma correção? Por que não há um zelo? Porque não é a fala, não é o nosso discurso, não é uma mensagem de domingo que muda. É o temor do Senhor e estar dia após dia debaixo da sua Torá. Queridos, nós precisamos olhar com outros olhos. Não é normal. Não mudou. A lei não passou. E veio para fazer cumprir em plenitude. Então, quando a nossa ideia aceita a profanação, fica atônito, sem reação aos movimentos que o inferno tem gerado no meio do povo, nós nos tornamos participantes da mesma praga. E estão morrendo da nossa geração pessoas por temor de Deus. E porque isso talvez não tenha chegado na nossa casa ainda, nós ficamos passivos, aceitando, justificando, endossando, falando, mas não corrigindo. Adolescentes que estão aqui, pré-adolescentes que estão aqui, se livre da promiscuidade. Pais, hoje tem aplicativos. Você não faz porque você é tolerante, porque você é permissivo, ou porque você não tem temor de Deus. Você pode conectar o celular do teu filho aqui e saber exatamente o que ele está acessando. Se ele acessar um conteúdo adulto, aparece para você. Aí a escolha é sua deixar ou não. Se você não fez isso no celular dos seus filhos ainda, você está debaixo do encantamento de vilã. Pai, não adolescente. Pai.
Você está debaixo de encantamento de Bilã. Você é permissivo. Porque pais... mas o meu filho eu acho isso absurdo. Privacidade do meu filho. Agora a filha tem privacidade. Desde quando? Mas é que agora ele já fez 18. E daí, tá debaixo do teu teto? Mesma coisa. Ou você acha que porque é maior de idade, o diabo parou de tentar matar, roubar, destruir? Não, agora eu não mexo mais com ele, agora ele já fez 18. Retirei o time de campo, não vou mais tentar, porque agora ele já é um homem ou uma moça. Queridos, os nossos filhos são a herança do Senhor, diga amém. Isso quer dizer que não é para você, é para ele. A gente sempre pensando que é herança. Olha só, eu já expliquei esse versículo, as pessoas dizem assim, os filhos são a herança do Senhor, e a gente fica pensando, ai, Deus me deu uma herança, meus filhos. Porque Deus morreu? Vai deixar a herança para ti? Diz que o fruto do ventre é galardão. Os filhos são a herança do Senhor. E o fruto do ventre é o teu galardão. Ele recompensa você, o fruto do ventre. Os teus filhos são recompensa na sua vida, diga amém. Mas é a herança dele. Cuidado para que você não transforme um presente que ele te deu numa maldição ou numa abominação. Se ele te deu um presente, ele vai pedir de volta. É a herança, é dele. Muitos não entendem o versículo. Os filhos são a herança do Senhor. O fruto do ventre é galardão na tua mão. É um presente para você cuidar para devolver para ele. Já falei uma frase muito poderosa tempo atrás que eu aprendi quando estava no início lá da minha vida na educação. Eu tinha uma palestra com a pastora Selma. Ela leu um trecho de um livro. Eu me lembro como se fosse hoje dessa reunião. Isso marcou minha vida. Eu não tinha filhos ainda. E ela disse a seguinte frase: peguei na mão da criancinha a respeito da educação dos filhos. Vou andar com ela por um tempo. Devo levá-la até o pai. E ela disse: essa é a missão de um pai. Você pega na mão da criança. Vou andar com ela por um tempo. Minha missão, levá-la até o pai. Se você não completa isso, você nunca vai ter uma herança. Se os teus filhos cresceram e não conhecem o pai, é porque provavelmente você também não o conhece. Mas agora eu conheço. E agora eles já são adultos. Então, agora começa um período de intercessão e clamor. Porque Deus honra aquele que clama e que verdadeiramente se entrega a Ele. Ele vai te honrar. Não há um filho de um servo fiel que tem compromisso com a Torá que vai se perder diante do Eterno. Você pode aplaudir o Senhor por isso? A decisão sempre será deles, mas a intercessão é sempre sua. Não tente corrigir agora na vida adulta, mas traga o zelo da Torá, matando na raiz toda e qualquer tentativa do maligno de roubar a sua geração. Porque sempre começa na casa. As 24 mortes, 24 mil mortes, aconteceu nas tendas de Israel, para depois chegar no templo. O resultado do altar aliás, o altar reflete aquilo que é feito nas tendas. As pessoas irão para o altar, mas o zelo de Deus mostra que o altar maior prevalece sobre o menor. Aplaudo o Senhor mais uma vez. Sempre haverá um Pinhas com retidão para trazer de volta a bênção sobre o povo através do sacerdócio santo. A história de Pinhas não endossa a violência, mas nos ensina sobre a imperatividade da coragem moral e do zelo pela verdade divina. Não se trata de fazer justiça com as próprias mãos, mas de defender a Torá e os seus valores, mesmo quando isso é impopular. Como disse Edmund Burke, para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. O zelo deve ser divinamente direcionado, não um fanatismo humano egoísta. Olha só, a temática do zelo pela casa de Deus e pela pureza da fé encontra paralelos no Mitzvah da Shá.
O próprio Yeshua demonstrou um zelo similar ao purificar o templo, expulsando os cambistas. João 2,17, o zelo da tua casa me consumirá. Muitos, ou melhor, poucos pastores ensinam e mostram essa realidade. Nós estivemos lá em Israel, na porta onde esse cenário aconteceu. Yeshua olha, e ele não chega lá dizendo assim: Shalom, queridos, vocês estão profanando a casa do Pai. Eu queria pedir, por favor, que vocês se retirem daqui, porque isso não é bom. Foi assim? Mas a maioria da igreja imagina isso. Um Jesus parece que é tonto. Quando ele vê a profanação, quando ele vê o comércio, ele se enche de uma indignação santa. Pega um chicote. Ô meu irmão, foi chicote. Alguns dizem que ele fez uma zorralha, ele fez um trançado pro gaúcho aqui, de cordas, e vem com fúria para cima de todo o povo. Quebra as gaiolas, liberta os animais. É como diz um meme antigo que ficou conhecido aí, taca-lhe pau no povo. E deu, meu irmão. Não fez carinho. E expulsou todo mundo daquele lugar. E disse: a minha casa será chamada casa de oração. Para quem? Para todos os povos. Mas vocês os tornaram um covil de ladrões e salteadores. E acaba com a festa. A justiça do Eterno sempre triunfará sobre a injustiça. A piedade do Eterno sempre triunfará sobre toda e qualquer impiedade, desde que sejamos zelosos por aquilo que recebemos. Qual é o padrão? Qual é o marco? Qual é a medida do zelo da igreja? É aquela medida que se perdeu e que nós estamos trazendo de volta e fazendo techuvá. É a medida daquilo que foi deixado para trás, onde disseram para nós, com um rótulo enganoso e maligno, de que havia passado. Pelo contrário, nunca passou. Sempre foi a régua para que nós possamos estar medindo tudo o que precisamos ser. A Torá do Eterno nos traz verdade absoluta. Para que nossas famílias, para que nossos filhos, para que as nossas ações não profanem o santo, mas sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. É uma santidade que se alcança não num ato, mas num processo contínuo de alinhamento da vida com a Torá. O Eterno não está querendo que você seja perfeito amanhã, mas quer que a perfeição do Mashiach, que já conquistou tudo por você, a cada dia invada o teu coração e te transforme na medida e na estatura dele. E é possível, meu irmão. Você não pode parar e ficar estagnado, nem voltar para trás. Mas não precisa correr, não. Você precisa estar em movimento. Caminhe. Dê um passo por cada vez. Imagine que você está subindo. Eu não tive a oportunidade de subir o Sinai ainda, mas sei que é 750 degraus. Então, é degrau por degrau. E me falaram que o degrau não é tão pequeno, não é um degrau esse confortável como esse aqui. É um degrau mais ou menos como esse aqui de baixo. Se tu querer subir correndo, tu tem que ser um bom atleta. No meu caso, eu vou subir um por um, quando estiver lá na minha vez. Mas eu vou chegar até o final. Aquilo que Deus te chama a fazer é para que você seja contínuo, intenso, mas na tua capacidade. Ninguém está socando o Torá goela abaixo de ninguém. Mas eu preciso tirar de você todo resquício de religiosidade que impedia de ver. E achando que você, pelo amor de Yeshua, estava coberto de todos os seus pecados. O amor cobre multidão de pecados. Mas que amor é esse? Você já leu um texto que diz: nisso consiste o amor de Deus? Em que guardeis os seus mandamentos. Agora quer saber qual é o amor que cobre multidão de pecados? Seguir os mandamentos do eterno aplauso do Senhor por isso. A gente pensa que o amor é o que Yeshua demonstrou na cruz. Não, esse foi um grande amor. Mas a morte dele na cruz foi para que você pudesse cumprir os mandamentos.
que consiste o amor de Deus. Aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, esse será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, antes um zeloso perseguidor dos seguidores de Yeshua, Gálatas 1,14 relata isso, redirecionou o seu zelo após sua conversão para a pregação do evangelho, transformando em um amor sacrificial pela verdade. Filipenses 3, de 6 a 7. Assim, Brit Hadashah ressignifica o zelo direcionando para a fé, o amor e a pureza de coração, transcendendo a retribuição física. Em resumo, a Parashá Pinhas nos convida a refletir sobre o nosso compromisso com o divino. O zelo de Pinhas é um lembrete poderoso de que, em momentos cruciais, a ação decisiva, em nome da santidade e da justiça, é necessária e pode ser divinamente recompensada, restaurando a verdadeira paz e aliança com o Criador. Deus tem tempo de paz para você, diga amém. Mas você precisa voltar à aliança e redefinir os teus conceitos. Sair daquele emblema da religiosidade que nos foi dado, de um título que nos foi outorgado, dizendo que bastava dizer isso e estava pronto. Nós precisamos voltar para as verdades do caminho. Yeshua é o caminho e caminho se percorre. Ele é a porta e ninguém se alimenta na porta. Hoje nós estávamos juntos e falamos isso. A churrasqueira estava lá no fundo. Tem que passar pela porta e chegar até lá para poder comer o alimento. Ninguém come na porta, meu querido. Yeshua é a porta. Aquele que entra por ele encontrará passagem. Vai encontrar alimento, mas tem que passar pela porta e não permanecer na porta, queridos. Ele é o caminho. Você vai ter que trilhar esse caminho até chegar no Pai. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, até que você chegue no Pai, você caminha um caminho que Ele já trilhou e facilitou e te deu capacitação pelo poder da Ruach HaKodesh. Você pode chegar a viver como Yeshua viveu. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Yeshua, eu quero orar pela tua igreja. Declarar nesse momento que toda a justiça e retidão desenvolvida pela vida do Mashiach seja uma realidade em nossa vida, seja uma realidade em nossos lares, seja uma realidade em nossa geração, seja uma realidade nessa igreja, seja uma realidade em nosso território, seja uma realidade na nossa região, e que o teu reino venha e que tua vontade seja estabelecida na terra como é no céu. Senhor, nesse momento nós nos apropriamos não do espírito de Pinhas, mas do espírito da tua Ruach HaKodesh, que nos capacita a andar como Yeshua andou e trazer a justiça do céu para a terra. Senhor, perdoa-nos pelo tempo de ignorância, mas alinha-nos ao teu propósito, para que possamos viver a tua Torá com integridade e santidade, amando os teus preceitos e manifestando o teu reino. Eu abençoo a tua igreja sobre essa palavra, em nome de Yeshua. Amém.